portanto, nós hoje queríamos mesmo centrar isto numa partilha maior sobre estratégias, está bem? Portanto, é aí que nos vamos focar e vamos tentar sim sistematizar e tentar partilhar, mas o foco vai ser esse, está bem? Ainda assim, vejam lá, vou partilhar o meu ecrã, se me derem autorização, deram ou não deram? Era, se não... Obrigada. Tema... já tem. Já está. Porquê? Só para situar aqui, nós vamos ter aqui momentos que vão ser momentos conjuntos de partilha, não somos muitos e, portanto, dá perfeitamente para o fazer, mas também vamos ter alguns momentos de trabalho em grupo, está bem? Porquê? Para rentabilizar aquilo que é a experiência de todos. E nós, da última vez, centrámos o tema aqui, nas estratégias para uma comunicação empática. No fundo, a preocupação também nasceu muito daquilo que eram as inquietações em tempo de confinamento, mas também que muitas vezes surgem em tempo de desconfinamento, que é como podemos nós comunicar melhor com aqueles que nos são confiados, sobretudo quando sentimos, seja por circunstâncias que eles estão a viver, seja pelas pessoas que os acompanham, seja por características de personalidade, se torna difícil estabelecer aquilo que nós chamamos uma comunicação empática, está bem? Eu expliquei isso da última vez, não vou entrar por aí, mas porque é que isto é tão importante? Só dizer que é isto, não é? Na verdade, é muito importante porque nós temos o chão da confiança, que é muito difícil de estabelecer, ok? A confiança é um processo, a confiança não é um milagre, não nasce de um dia para o outro, nós sabemos isso através da nossa própria experiência, mas às vezes quando estamos a estabelecer a relação com outros, parece que esquecemos disso. E portanto, confiar numa relação pode ser difícil quando as pessoas com quem nós estamos a estabelecer a relação estão, seja por alguma razão, mais fragilizados, ou ansiosos, ou zangados, ou até mais deprimidos. E, no entanto, sem essa confiança, é muito difícil que qualquer outra coisa aconteça, não é? E por isso, a vossa inquietação tem pertinência, não é? E é tão fundamental falar destas coisas. E nós tínhamos ficado aqui, para os que estavam na última vez, que o ponto de partida é perceber quais os interesses da criança ou do jovem. Eu disse, se quisermos formular isto de outra maneira, o ponto de partida é a pergunta: quem és tu? Vejam lá, não é? Tão simples como: quem é esta pessoa que eu tenho à frente, não é? Como é que ela é? O que é que lhe interessa? Mas também qual é a fase de vida na qual se encontra. E eu trouxe outra vez este mapa, que é utilizado noutro âmbito, mas eu tenho um bocadinho esta questão, para quem não me conhece, que é eu, quando vejo uma coisa interessante, adapto para aquilo que me possa servir. E eu digo que utilizo muitas vezes isto designa-se como mapa de empatia, muitas vezes precisamente para situar de uma forma mais fácil as pessoas que eu tenho à frente, com perguntas que me podem ajudar. Então imaginem, se vocês quiserem adotar esta ferramenta, que é assim que se chama, para aquilo que são os vossos processos de acompanhamento, pode ser útil, está bem? Que é, cada vez que eu conheço, agora vou inventar nomes, está bem, a Joana, eu pergunto: o que é que a Joana pensa e sente? O que é que a Joana vê? O que é que a Joana fala? O que é que ela faz? O que é que ela ouve? Quais são as suas dores, não é? Ou as suas tristezas, ou as suas preocupações? Quais são as suas necessidades? Só o facto de nós pararmos para poder perguntar se conseguimos responder a estas dimensões ajuda-nos a perceber qual o nível de conhecimento que já temos sobre aquele com quem nós estamos a criar relação. Se ainda há alguma dimensão que nós não temos, não faz mal, se calhar é por aí que nós temos que ir explorando e percebendo, ok? Na certeza, porém, que as coisas não são automáticas e que muitas vezes pode haver alguma resistência a ter algumas destas dimensões. Por exemplo, ainda hoje estava a dar uma aula
sobre a intervenção social na doença e na morte e comecei a dar a aula, aliás foi a aula toda depois, em que pedi a cada aluna que escrevesse qual era uma experiência de morte significativa. Como devem imaginar, foi duríssimo a aula. Mas porquê? Porque só através de nós nos percebermos também a nós próprios, nós conseguimos perceber a dor, se calhar, do outro. E foi o processo todo da aula foi descodificar como é que eu vivenciei, ou vivencio, ou não vivencio, os meus próprios lutos. Quais foram as palavras que me ajudaram, quais foram as palavras que não me ajudaram. Porque isso me permite estabelecer uma relação com outros, não a partir de um nível abstrato, mas, ok? Em que eu me situo na dor que, ainda que diferente da minha, é uma dor da qual eu partilho. Não sei se me estou a fazer entender, mas acho que sim, não é? Pronto, portanto, esta é uma ferramenta inicial que pode ser muito útil, seja no início, seja a meio do processo. E nós também tínhamos falado sobre isto, a importância de encarar cada criança e cada jovem, e aqui cito mais nas crianças e nos jovens, obviamente, não quer dizer que não tenhamos sempre como pano de fundo a família, mas encará-los como um todo, ok? E neste sentido é encará-los nos seus diferentes contextos, perceber que nós estamos ali por uma razão, mas eles são muito mais do que isto, eles são a sua relação com a família, a sua relação com os amigos, a sua relação com a escola ou com o trabalho, etc, está bem? Portanto, eles são de facto um todo, como nós víamos com a ferramenta anterior. E nesse sentido só, então, pedir-vos o primeiro trabalho de grupo, pode ser? Então, o primeiro trabalho de grupo vai levar já não 15 minutos, vamos ter menos tempo, está bem? Porque começámos um bocadinho mais tarde e eu disse-vos que tinha isto controlado ao minuto. E, portanto, vou pedir-vos que em pequenos grupos, já vou dizer de quanto é que são os grupos, pudessem fazer uma lista, e reparem, não compliquem, é mesmo uma lista das características de crianças e jovens divididos pela seguinte faixa etária. Eu vou dividir-vos em 3 grupos e vou dar faixas etárias a cada um dos grupos, pode ser? Ok, portanto, como eu não sou administradora, não é? Portanto, um de vós vai ter que fazer os grupos, certo? Emma, pode ser? Que eu não consigo? Consegues, não consegues? Se não, ponham-me a mim como... Deixem ver se eu consigo. É que eu não tenho o quadradinho da sala. Estás sem som, Emma? Desculpem, vou-te pôr como anfitriã, Ana, que acho que é mais fácil, está bem? É mais fácil, eu agradeço. Pronto, portanto é assim, basicamente nós consideramos sempre, quando falamos de crianças e jovens, claro que podíamos complicar isto mais, mas do ponto de vista das características, nós falamos de crianças dos 3 aos 6, 5, 6, depois falamos dos 6 aos 10, 9, 10, estão a ver, porque as transições são sempre assim, e depois falamos da adolescência dos 10 aos 18, sendo, no entanto, que, como devem imaginar, poderíamos dividir a adolescência também em 2 grupos, mas não o vamos fazer. Poderíamos dividir a adolescência dos 10 aos 13, 14 e depois dos 14 até aos 18. E mesmo assim, para quem vocês conhece bem estas faixas etárias, isto requeria, se calhar, sempre divisões aqui um bocadinho maiores. Sabendo, no entanto, que não temos uma lista que vai servir para todos, às vezes ajuda a pensar precisamente quem são estas pessoas na fase de vida em que se encontram. Ou seja, que de facto estabelecer uma comunicação com uma criança dos 3 aos 6 anos não é exatamente igual que estabelecer com uma criança, não é, que está nos seus 8 anos ou com um adolescente. Nós sabemos isto, mas às vezes ajuda a pensar sobre isto, está bem? 3 grupos então, vai ser ao calhas, completamente ao calhas. Eu vou estabelecer... Deixa-me lá ver se eu estava a conseguir... Vou parar de partilhar para fazer isto. Ok? Ok, já está. E vocês só têm que aceitar, não sei se já fizeram isto, mas pronto, só têm que aceitar ir para o grupo, está bem? Vocês vão ficar ao calhas, portanto, não sei se têm a sorte de conhecer ou não conhecer as pessoas com quem calham. Se não conhecem, ótimo, porque assim apresentam-se e é fabuloso. Se conhecerem, ótimo também, porque pelo menos perguntam como é que estão e se está tudo a correr bem.
Mas não percam muito tempo na conversa paralela, porque o que eu quero é uma lista de características para o grupo 1, para quem estiver no grupo 1, das crianças dos 3 aos 6. Para quem estiver no grupo 2, das crianças dos 6 aos 10. E para quem estiver no grupo 3, dos adolescentes, está bem? Dos 10 aos 18. Se quiserem dividir aí um bocadinho, podem, mas só se tiverem tempo. 10 minutos. Eu vou, depois, tipo Masterchef, fazer uma paragem e aquilo começa a contar, tipo, 1 minuto decrescente. E vocês vêm todos outra vez para a minha sala, está bem? Apontam e escolhem um porta-voz. Pode ser? Bora, Ok, bora. bora. Então vamos lá a isto. E aí? A Mariana está cá, a pequenina. Vou deixar um olá. Então, olha, os grupos são um bocadinho grandes, afinal. Depois, para a próxima vez, divido mais. Mas então, agora vamos lá a isto. Já está? Eu vou abrir 10 minutos. Ok, o desafio foi lançado. Vocês cumpriram excelentemente, tenho a certeza. Portanto, agora é apenas partilhar a vossa lista. Então, que características? Vamos começar, claro, pelos mais novos. Têm sempre que ter um espaço privilegiado. E vamos começar pelo grupo 1. O grupo 1 tinha então a lista dos 3 aos 6. Que características é que conseguiram identificar? Quem é o vosso porta-voz? Nós É Maria fizemos tudo, menos escolher o porta-voz. Maria João! Maria João! Tu disseste a lista diz. Olha, Maria João, parece ser consensual. Era a única que tinha uma caneta, eu acho que foi esse o critério. É um bom critério. Então, o que é que nós achamos das nossas crianças dos 3 aos 6? Apesar de grande parte de nós não termos muitas experiências com esta idade, houve uma ou outra que conseguimos identificar, mas achamos que eles são muito enérgicos, muito inocentes, ingênuos, puros, mágicos, sem filtros, entusiasmados, intensos e verdadeiros. E comparativamente com outras idades, o que achamos é que eles vivem as coisas com muito mais intensidade, com mais, pelo menos exteriorizam isso, não é? Nota-se que estão ali ansiosos que chega o dia e a viver intensamente cada momento, coisa que depois já mais velhinhos e adolescência já pelo menos não exteriorizam Não tanto. demonstram tanto. Não é? Exatamente. Pronto, e acho que é isso, não é? Se quiserem, completem, caríssimos. Alguém quer completar alguma coisa? Tudo perfeito. Está no ponto. Então, reparem. Ótimo. Vou só partilhar aqui, depois tiro outra vez, só para irmos fase a fase. De facto, dos 3 aos 5, 6 anos, o que é que nos diz a literatura, os psicólogos de desenvolvimento desta vida? Dizem-nos que eles, de facto, estão numa fase de crescimento, desenvolvimento, não é? E, portanto, tudo para eles é novo. Eles começam a desenvolver a lateralidade e, portanto, reparem, a mão direita, a mão esquerda, começam a usar as 2 mãos desta forma, não é? Muito consciente. A motricidade fina, o atuar, o desenhar, não é? O correr, o saltar, por isso muitos deles são imparáveis, como eu costumo dizer, não é? Não é esta questão do ativo ou não ativo, eles têm que explorar, eles estão nesta fase, não é? Reparem, eles têm alguma imaturidade cognitiva, ainda que nós digamos que inteligentes, como é que eles são capazes de fazer este pensamento, mas eles ainda estão com algumas ideias ilógicas sobre o mundo, até fantasiosas, não é? E por isso, o mundo da imaginação, o mundo da brincadeira é tão fácil com eles. É verdade. Mas depois eles querem independência, não é? Porquê? Porque eles agora já são donos e senhores, já não é preciso dar uma mão, lembram-se alguns, não é? Então se alguns tiveram filhos, é mesmo aquela fase, não me dês a mão, mas às vezes depois quando têm medo agarram, não é? Têm iniciativa e por isso é que é preciso ter cuidado com eles, não é? E do cuidado consigo próprios, também começa, é a idade que eles começam a ter consciência também de si. Eles têm muita dificuldade em lidar com as alterações de rotina ou nas mudanças de atitude do outro. Por isso, aqui é muito importante uma comunicação que seja consistente, ou seja, no fundo não convém fazermos grandes alterações no processo relacional que estabelecemos com eles. Não sei se estou a ser clara, depois já vamos ver isto melhor.
Sim. Agora, também é verdade que eles têm muito mais consciência, ao terem mais consciência de si, também têm um aumento progressivo na capacidade de controlar o seu próprio comportamento. E por isso é quando nós dizemos para, podes calar-te, agora, pronto, eles já estão nesta fase de poder controlar, ok? Na situação em que muitas vezes vocês apanham precisamente mais fragilizados, porquê? Precisamente pela alteração de rotinas que a doença lhes pode provocar, ok? E porque eles observam, provavelmente no contexto familiar que os suporta, também alguma fragilidade e alteração emocional. Tenham isso em conta, está bem? Porque no fundo estamos a falar precisamente de crianças com as características que vocês relataram e também crianças que de facto a imaginação, o mundo fantasioso ainda existe com muita força e por isso eles rapidamente saem do aqui e agora para ir para o seu mundo imaginário, que é o seu mundo de segurança. Está bem? Muito bem, muito obrigada. Já vamos fazer qualquer coisa com isto, não se preocupem. Ai, isto agora é que não pode ser, isto agora é que não pode ser. Pronto. Dos 6 aos 10, então, grupo 2. Então, nós tínhamos dos 6 aos 10 e algumas das características que nos lembrámos foi, achamos que ainda são espontâneos, que são curiosos, achamos que ainda absorvem muito tudo o que está à volta deles, que ainda são muito esponja. Também pusemos que não têm filtros, como dos 3 aos 6. Pusemos que já sabem ler e escrever, que já começam a ter sentido crítico, já começam a criticar, e aqui pusemos muito que eles já começam a afirmar a sua personalidade, que já começam a querer impor a vontade deles e que já começam a mostrar individualidade, isto especialmente nos mais velhos, pensámos especialmente ali, por exemplo, a partir dos 8 até aos 10. Depois pusemos que ainda gostam de ser mimados, que têm sentido de humor, que são sonhadores, e também falámos aqui sobre o controle emocional, ou seja, que nesta idade achamos que eles ainda não têm tanto controle emocional como os miúdos mais velhos, ou seja, às vezes há um miúdo de 15 anos ou de 13 que já sabe que em certa situação tem de estar calado ou tem de estar mais calado e achamos que eles nesta idade ainda não têm esse controle. Se houver mais alguma coisa, malta, digam. Alguém quer acrescentar? Está ótimo. Não, mas é mesmo. Muito bom. Acho muito bom aquilo que estão a fazer. Agora reparem, basicamente é mesmo isso, não é? O que é que se diz dos 6 aos 10? Reparem, nós estamos aqui com um intervalo muito grande, não é? E nós poderíamos eventualmente dizer que dividir mais, não o fazemos por uma questão de tempo, mas nós de facto podíamos dizer que claramente aqui eles já adquiriram ao nível de motricidade e sobretudo a motricidade fina um grande desenvolvimento. Porque é que isto importa? Só por perceber ao nível das brincadeiras ou ao nível dos instrumentos, por exemplo musicais, ao nível, como eles já têm outro nível, porque estamos a falar, por exemplo, das idades mais pequenas até às idades mais velhas. Os mais velhos nem sequer temos que falar sobre isto. Reparem, eles começam a pensar com lógica, mas de forma concreta, o que significa que o pensamento abstrato para eles não tem muito sentido. Temos que ser muito concretos. Se queremos combinar uma coisa é aqui, se queremos dizer alguma coisa é... Está bem? Pronto. Se aquilo não lhes faz lógica, eles não... Pronto. Por isso é que às vezes mesmo quando nós acompanhamos famílias, do ponto de vista das conversas sobre a parentalidade, nós dizemos assim, os castigos, por exemplo, ou as chamadas de atenção, eles têm que saber precisamente porque é que aquilo está a acontecer. Estão a ver? Porque se for uma coisa muito abstrata, portaste-te mal, eles não sabem o que é isso. Está bem? Se o que eles disseram foi, ok, tu, quando eu te disse para vir já jantar, não vieste, isto eles captam, está bem? É o concreto. Okay? Ou tens que te portar bem, também não sabem o que é. Tá bem? O que é portar-se bem? É concretizar. Claramente o nível de memória, de atenção, do processamento da informação, tudo isto foi evoluindo, não é?
Eles conseguem organizar e fazer as tarefas de forma independente, isso é que é o desejável, mas ainda sempre pedindo ajuda, e por isso, se repararem, mesmo ao nível do estudo, eles ainda são sempre muito dependentes, a não ser aqueles mais, não é, autónomos. Há uma maior capacidade de controle das emoções e dos impulsos. E cuidado aqui, que era no fundo aquilo que diziam, ou seja, eles ainda têm alguma espontaneidade, mas já começam a controlar, que era aquilo que vocês diziam, muito bem. Quanto mais velhos, não é? Maior capacidade de controle emocional. E tenho a certeza que vocês têm encontrado isto. Às vezes, nós encontramos verdadeiros miúdos de 8, 9 anos que parecem mini adultos, estão a ver? Em algumas famílias. São eles que assumem muito ali o controle e a gestão emocional das situações. Depois, têm mais capacidade de planear e de se orientar para objetivos específicos, o que é ótimo, não é? Eles traçam metas e claramente se focam já com objetivos concretos. A nível da relação, o encontro entre pares é que é o grande motor de desenvolvimento, ou seja, eles tendencialmente, isto também não é uma regra, tenderão para se reunir com elementos do mesmo sexo. Bem, pode haver situações diferentes, isso não tem nada a ver, mas há uma certa tendência para os rapazes estarem junto dos rapazes e das meninas estarem junto das meninas, e ainda não ser muito apetecível se juntarem excessivamente. À medida que vão ficando mais velhos, portanto, estão a ver, quando encontramos aqui 8, 9 anos, já vamos encontrar aqui um padrão que vai evoluindo de forma diferente, ok? Por isso, muitas vezes é mais fácil que os rapazes ainda se identifiquem com o elemento masculino e não tanto já com o elemento feminino, ou então o contrário, está bem? No sentido de quando é, por exemplo, um animador ou uma animadora, e isso sim faz diferença para eles ainda, está bem? Pronto, ok. Muito bem, muito obrigada. Então, o último grupo, que é, vejam lá o que nós estamos a fazer, é herculeano, que é meter no mesmo saco dos 10 aos 18. Mas vamos lá a isto. Então, dos 10 aos 18, grupo 3. Nós escolhemos um porta-voz. E, na verdade, também não fizemos uma lista nem muito grande, né? Pronto, foi bastante pequena, porque foi mesmo essa a dificuldade de também tentar perceber até aqui. Os mais pequeninos são assim, os mais velhos são assim, mas os mais velhos também podem ser assim, então acabámos mais por discutir mais maneiras deles, se calhar, serem do que fazermos propriamente uma lista. Mas uma das coisas, pelo menos, que concordámos e que no final ainda conseguimos pôr, foi que eles são muito centrados numa autoimagem centrada na visão do outro e do grupo. Eu agora, durante e desculpem ao grupo, pus-me aqui a ser porta-voz, porque sim. Há uma coisa que, em relação ao que os outros grupos anteriores disseram, que eu me apercebi agora, é que estes começam a ter filtro, bastante mais filtro para as coisas. E agora não sei se mais alguém do grupo quer acrescentar mais alguma coisa que se tenha lembrado importante, porque nós no fim, depois de tanto tempo a discutir, no fim ficámos ali um bocado sem tempo. Sim, bom, André, tiveste ótimo e avançaste muito bem. Ia só adicionar que efetivamente, se calhar, a dificuldade que nós tivemos é pelas infinitas probabilidades que este grupo poderá ter, mas que também falámos é de que neste grupo nós conseguimos perceber mais facilmente que está a acontecer ali qualquer coisa na cabeça deles, mas provavelmente não sabemos o quê, não é? Mas há ali qualquer coisa, não é? E se não estão para ali virados, não estão para ali virados, e se calhar a forma como transmitem o que estão a sentir é mais fácil identificar, quando transmitem, é mais fácil identificável por nós. Os miúdos mais pequenos estão a sentir stress, contentes ou tristes, se calhar estão excitados na mesma. Não sei se isto faz sentido ou não, e era só isso que eu estava a acrescentar. E temos aqui um contributo da Cláudia que diz autonomia. É claramente um período de autonomia, é verdade, Cláudia? Ok. Eu também acrescentei aqui alguns, nós depois acabámos por não conseguir compilar todos juntos, mas acho que todos tiramos notas. Eu acho que eles, claro que isto são muitas idades, mas pronto, a partir dos 10 acho que eles começam a ter mais sentido crítico, também são muito mais determinados,
têm ideias concretas, acabam por com isso também ser muito exigentes. Estou a falar obviamente aqui num contexto também com o Luís. Eles sabem muito bem o que querem e querem que seja tudo totalmente como eles idealizam. Não pode fugir àquela expectativa que eles têm, nem àquela ideia que eles criaram. E ao mesmo tempo também é bom para nós porque eles são muito mais participativos, envolvem-se com ideias, são mais ativos, participam na execução neste caso do desejo. Pronto, foi isso que eu acrescentei. E agradecidos. Exato. Aqui acompanhamos um que era de Amarante, tinha entrado para a UTAD, para a universidade, e ele ficou encantado. É muito giro, não é? Porque já tem uma consciência completamente diferente, não é? Mas não se esqueçam que este é um período, ainda que nós estejamos a fazer a meter isto tudo no mesmo saco e não se pode, mas de facto é um período de transformações muito grande, e é aqui que também se vai definir muito a identidade, não é? De quem é que eles querem ser, quais são os valores deles, não é? Pronto, e portanto, eles vivem muitas mudanças físicas profundas, do ponto de vista físico e corporal, mas também psicológico. E por isso, muitas vezes estas reações de amor-ódio, não é? Sobretudo com os mais próximos, são com quem eles mais se zangam, mas também quem eles mais amam. É uma certa contradição pura. Eles às vezes dizem, parece que é um vibe que se me dá e que eu não consigo controlar, não é? Ou que começam a chorar sem razão, ou começam a rir sem razão, há de tudo, não é? Eles têm de facto isto, alguém que dizia, vocês diziam a análise crítica, não há dúvida, eles têm um pensamento abstrato que se começa a desenvolver, reflexivo, isso também nos dá uma capacidade de crítica muito maior, mas reparem, a capacidade de crítica não é ainda sobre eles, só mais à frente, ok? Mas na primeira fase da adolescência, a capacidade de crítica vai para os outros, afinal de contas, aqueles que eram os meus heróis, pelos vistos, são heróis com muitas falhas, o que é uma grande chatice, não é? E por isso é quando eles se afastam e se aproximam dos amigos. Agora, claro, eles têm a capacidade de considerar variedades de possibilidades, de pensar sobre coisas que não podem ser vistas, entram de facto numa dimensão de sonho e de expectativa muito interessante, e por isso é que eles são tão colaborantes convosco. Agora, persiste, e sobretudo na primeira fase, a imaturidade, está bem? E isto é muito difícil, porque às vezes nós vemos jovens num corpo muito adulto, mas ainda muito crianças, muito bebés, não é? Mas é natural, não é? Parece que o corpo não acompanha a cabeça, ou que a cabeça não acompanha o corpo. Então eles precisam mesmo de alguém que os ajude a compreender-se, a que alguém ajude, no fundo, a decifrar o que está a acontecer. E mesmo quando eles não o expressam, eles precisam disso, está bem? Eles podem não o expressar, mas eles precisam que alguém os ajude a descodificar. É claramente a procura da identidade. Quando eu acompanhei alguns jovens que tinham vivido, por exemplo, situações de cancro nestas idades, é muito difícil, porque reparem, é uma altura em que estão na transformação do corpo e ao mesmo tempo esta situação acresce uma mudança do corpo não prevista, que põe em causa a sua própria autoestima. Então, para eles, a imagem, a autoimagem, é de facto importante e é difícil. E, portanto, para aqueles que tenham uma capacidade de comunicação ainda pouco desenvolvida, ou que sejam mais tímidos ou mais reservados, às vezes não querem falar sobre isto nem sobre nada, sobretudo sobre eles. Depois temos os mais comunicativos, que aproveitam todos os espaços para falar destas e de outras coisas, e ainda bem, ok? Eles necessitam imenso do par para se sentirem respeitados e apreciados. E aqui vai ser muito importante esta valorização pessoal. Okay? Portanto, o fazermos, é muito bom aquilo que diziam, eles também são muito mais agradecidos, mas também nós precisamos de alguma maneira de os fazer apreciar mais a si próprios. Não é? E portanto temos que os valorizar muito, ainda que os tenhamos que fazer pensar. Ok? Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Não? Então vejam, outro desafio. Eu disse que isto hoje tinha que ser assim. Está bem? Para os que não tiveram na última formação vão achar estranho, mas olhem, paciência. Está bem? Que é,
Então agora, a ideia seria, quando nós acompanhamos um miúdo, seja dos 3 aos 6, seja alguém dos 6 aos 10, seja alguém dos 10 aos 13, 14, seja à frente, o que é que nós poderemos usar como desbloqueadores de conversa? Quais são as estratégias adaptadas a cada uma destas faixas etárias que nós, por um lado, já usamos e sabemos que resulta, que outra que não sabemos, mas que podemos vir a usar, ou quais são as estratégias que temos que ter em conta face às características deles. Ok? Lembram-se que vocês tinham partilhado algumas das vossas dificuldades na vez anterior, ok? Seja por haver pessoas que se intrometem na conversa, seja porque eles não desenvolvem as ideias, seja porque às vezes vocês já não sabem o que é que hão de inventar, enfim. Vocês falaram disso, não vamos voltar a falar, porque vamos nos centrar agora naquilo que são. Então, como fazer? Ok? O que é que eu vos vou pedir outra vez? Outros 10 minutos. Mas, desta vez, claro, sim, nós temos até às 8, não é? Confirmem-me. Até às 8, não é? Pronto. Até às 8, sim. Obrigada, desculpa. Só para dizer, então, cerca de 10 minutos em que eu gostaria que, por um lado, vocês partilhassem experiências, mas não percam muito tempo, ou seja, partilhem sobretudo estratégias. Eu fiz isto e resultou. Pronto, olha, eu tive esta ideia, ainda não fiz, mas acho que pode resultar. Cada grupo, e eu agora vou pôr 4 grupos, porque vocês são mais, então assim, menos gente, dá para partilhar mais, está bem? E pelo menos tragam para o conjunto uma estratégia por faixa etária. Ok? Cada grupo vai falar de todas as idades, mas vai encontrar pelo menos uma ideia para cada uma faixa etária. Tá? Sendo que o grande foco aqui vai ser, sobretudo, vocês partilharem estratégias que tenham usado e que resultaram, ou que vocês tenham pensado que poderiam resultar ainda que não as tenham aplicado. Pode ser? Esta cena da sala virtual tem coisas boas, mas pronto. Então bora lá. Vou criar os grupos. Cláudia, não se coíba, participe, nem que seja por escrito. Vocês estejam atentas ao chat, que isto é importante. Portanto, vou recriar. Não, ainda vou pôr 5 grupos. Está bem? Que é para ter pelo menos 5 em cada grupo e não mais, está bem? Pronto. Para poupar aqui um bocadinho de tempo, vamos fazer estratégias, como temos 6 grupos, que é difícil, estratégias para crianças, está bem? E depois estratégias para jovens, para os mais velhos. Acham bem? Uhum. Porque se calhar não são assim tão diferentes. Então bora lá. Vamos começar. Cada um diz uma estratégia por grupo, está bem? Independentemente de haver outras. Qual é a ideia que deixa aqui para a equipa? Pronto. Talvez seja giro fazer aqui eu chamo normalmente uma mala de recursos, ou, se quiserem, um guia de recursos, ou um guia de estratégias que cada um pode ir partilhando, escrevendo, está bem? Pronto, eu também trouxe aqui alguns, mas que, entretanto, são coisas que vocês já usaram e que funcionam e que podem ser rentabilizadas para outros que nem nunca lhes ocorre nada, não é? Pronto, então bora lá, para crianças, grupo 1, qual foi uma estratégia ou duas? Grupo 1. Muito bem. Grupo 2. Agora vocês dizem, Ana, não me lembro qual era o meu grupo. Agora é que nos tramaram. Estávamos à espera de ouvir o grupo 1 primeiro. Bolas. Onde é que está a Patrícia, que era a nossa... Não faz mal que eu já lá volto ao grupo 1, não se preocupe. Então pode voltar, nós damos a vez, tranquilo. Acho que éramos nós, não era? Não sei. Isso. Força aí. Então vou fazer perder tempo, bora lá. Pronto, então avançamos nós. Nós pensamos, pronto,
claramente perceber os gostos deles para conseguir chegar até eles é comum a todas as idades, não é? No grupo dos mais pequeninos, achamos entrar nas brincadeiras, ou com jogos, ou com música, ou com dança, ou com cantigas, parece-vos e foi comum a todos que é a melhor forma de lhes fazer, de conseguir entrar no mundo deles. Ok, boa, obrigada. Grupo 3. Olá. Bom, como eu sou muito novinha nisto e ainda só tive um desafio, que foi lidar com uma pequenita com 14 anos que estava a pedir uma festa de aniversário. A Margarida. E ela, entretanto, ela tinha muita dificuldade em se comunicar comigo, ela era muito envergonhada e então nós falávamos semanalmente e ela passava sempre a palavra à mãe. A mãe é que dizia o que é que ela gostava, mas depois quando desligávamos o telefone, fazíamos sempre videochamadas. Ela já me enchia o telefone com mensagens das coisas que ela gostaria de ter na sua festa. Portanto, nós comunicávamos mais por escrito do que propriamente com ela, por escrito do que propriamente oralmente, sim. Obrigada, não se concretizou, que ela entretanto faleceu, mas foi muito na base da escrita que isto foi acontecendo. Ou seja, que às vezes com mais velhos também resulta esta coisa da escrita, não é? Sobretudo os mais tímidos. Bora lá, então. Obrigada, Nélia. Grupo 4. Vai de encontro ao que disseram, portanto, nós achamos que o principal é ir tentar perceber quais são os interesses deles, nivelar-nos à faixa etária de cada criança ou adolescente, tentar perceber quais são os interesses e a partir daí criar uma certa empatia e entrar com os mais novos as brincadeiras, os heróis, isso tudo. Os mais velhos, os mais adolescentes serão outros interesses ou grupos interesses próprios da idade dele, mas o fundamental é nivelar-nos pela faixa etária da criança ou do adolescente e também achamos que é muito importante a nossa postura no primeiro contacto, no primeiro e seguinte. Muito importante. Se transmitimos segurança e confiança naquilo que estamos a fazer e transmitimos isso, ou se eles sentem a mínima hesitação ou dúvida da nossa parte, pode ser um fator contra. Portanto, pode fechá-los mais do que abrir. Mas o primeiro impacto com eles terem sempre que nós tentarmos chegar ao ponto de interesse deles para, a partir daí, criarmos a relação. Obrigada, Isabel. Certo, grupo 5. Então, nós falámos de falar com eles por desenhos, ou seja, eles desenharem coisas para nós ou escreverem, também mexerem coisas que lhes são familiares. Por exemplo, a uma menina era familiar mexer na areia, portanto, mexer na areia com eles. E nos mais velhos, talvez as redes sociais, que agora eles estão muito habituados, e também a intervenção dos pais, entender com os pais o que é melhor para eles. Ok, obrigada, Catarina. Grupo 6. Ora bem, em relação ao grupo mais pequenino, dos 3 aos 6, acho que isto agora também já se foi ouvindo falar, mas o contar uma história, entrar no imaginário deles, quando nós conseguimos estar com eles em casa é muito simples, porque eles mostram-nos os brinquedos, entrando pelos brinquedos deles é mais fácil. Isto nos grupos, naqueles que são mesmo mais pequeninos. Depois, dos 6 aos 10 já pode ser umas perguntas mais diretas, sobretudo sobre os gostos deles, sobre o que eles gostam de fazer. Talvez na fase da adolescência, ali dos 10 aos 14, às vezes é mais complicado tirar alguma informação dos adolescentes e sim, pode ser através de desafios, através das redes sociais, se eles já usarem, tal como no grupo anterior estava a dizer, e dá-nos a sensação que dos 15 aos 18, pelo menos das experiências que nós temos, se lhe perguntarmos como é que imaginam o seu melhor dia, a partir daí poderemos ter aqui várias conversas sobre isso, porque já os podemos tratar realmente como adultos. Não sei se o grupo quer dizer mais alguma coisa. Obrigado, Júlia, porque acho que foi bom para rematar. Porque, de facto, como vocês dizem, esta questão, às vezes não se pode ir pelo direto, pode-se ir pelo indireto.
pequenas dicas que eu vos trago. As vossas são fundamentais e vão ver que vão de encontro com aquilo que todos dizem. Primeiro, aquilo que dizia a Isabel e muito bem, é ouvir. Parece tão básico, não é? Que às vezes nos esquecemos. Mas às vezes nós chegamos já com uma mensagem e a querer tirar alguma coisa. Se calhar nada. Ou a querer saber já o que é que gosta. Ou querer saber, não queremos saber nada. Se calhar no primeiro encontro eu venho só para estar e ouvir. Ouvir atentamente, sobretudo quando estamos a falar de crianças, dar-lhe tempo daquilo que ela fale e o tempo que ela necessite para acabar de falar. E às vezes para nós que andamos sempre, não sei, vocês não, se calhar, mas eu canto sempre uma corrida contra o tempo, custa-me mais, não é? Encorajá-la a comunicar, como vocês diziam, e muito bem, não apenas através das palavras, mas também através do desenho, da pintura, de jogos, das construções. Por exemplo, muitas vezes nós utilizamos precisamente os bonecos para que eles façam uma história, ou os fantoches, está bem? Portanto, pode-se precisamente dizer, olha, porquê é que não constróis aqui, não é? Com o João. O que é que achas que o João gostaria? Depois utilizar jogos de tabuleiro, cubos, eu trago-vos aqui alguns para vos mostrar de histórias, não é? E os cubos das histórias é sempre bom, sempre a mensagem direta e eles muitas vezes através do João ou da Maria vão falar deles próprios. Realizar tarefas que também permitam expressar emoções, não ficar só apenas no funcional, mas como é que eu estou hoje, o quanto queres das emoções, não é? Já vos vou mostrar também algumas dicas, mas coisas que nós podemos construir com muita facilidade, são provocadoras ou desbloqueadoras de conversa, sobretudo para os primeiros tempos de relação. Depois, às vezes, já não precisamos disto, porque a relação fica criada. Para alguns que são mais reservados, vamos sempre precisar de algumas estratégias, mas pronto, paz e calma. Utilizar as histórias infantis, não é? Contar uma história relacionada com o que se quer ir abordar, ir questionando sobre a criança, sobre as personagens do livro. Por exemplo, concordas? O que é que achas que a Maria sentiu? Farias alguma coisa diferente da Maria? E é muito interessante que as crianças entram, está bem? Vocês de certeza têm esta experiência porque já falaram dela com uma boa prática. Depois ter mais de uma alternativa para muitas vezes sobre as atividades que se quer fazer naquele dia ou na sessão. Olha, preferes brincar com os teus brinquedos? Ou preferes que eu te conte uma história? Ou o que é que tu preferes? E sugerir muitas vezes que, cá está, quando vocês estão em presença, como alguém dizia agora, a Júlia é fácil, não é? Ou alguém, já não lembro agora, que dizia, bem, eles mostram-vos os brinquedos e é fácil. Mas se não, online, podem-me dizer, olha, mostra-me lá qual é o teu boneco preferido, não é? E por aí também começam, está bem? Com os mais velhos é um bocadinho diferente, porque com os mais velhos, pronto, também se tem que adaptar e é aquilo que vocês diziam. Há aqui, de facto, uma fase, que é o que eu chamo a primeira fase até aos 14, que pode ser mais difícil, e depois uma fase dos 15 aos 18, que normalmente eles abrem-se mais a outras coisas. Outra vez, explorar o que é que ele gosta, quais são os interesses, o que é que gosta, o que é que não gosta de fazer, se tem ou não atividades lúdicas, se tinha, se não tinha, pronto. E estabelecer a relação através dessas áreas de interesse. Por exemplo, eu utilizo muito a partilha da música, está bem? Ou da série, que às vezes não entendo, mas depois peço que eles me expliquem. Ou do jogo da PlayStation, é assim que eu conheço, aviso já, eu nunca joguei PlayStation na vida, lamento, para os meus sobrinhos isso é uma tristeza, mas alguns jogos eu sei, okay? Porque eles é que me explicam. Às vezes, por exemplo, ainda esta semana partilhava com uma equipa que a pessoa sentia muita dificuldade, a miúda tem 13, sentia muita dificuldade porque ela agarrava sempre no telemóvel, ok? E a estratégia é esta, é dizer, olha, o que é que fazes no telemóvel? Não é punir, não se pode usar aqui o telemóvel, o que é que fazes com o telemóvel, não é? Pronto, portanto é mesmo pegar naquilo que no fundo os parece interessar. Falar sobre nós próprios, okay? De forma a permitir muitas vezes que eles se identifiquem. Não se esqueçam que estão na fase da identidade, não é? Dando a conhecer que também são os nossos medos, não é? E pronto. Deixar espaço para que coloquem questões e responder com confiança. Não ter e honestidade. Eles notam se nós estamos a mentir ou se estamos a falsear, está bem? E fazer perguntas construtivas sempre. Como é que te posso ajudar, não é? Como é que achas que poderia ser? Portanto, envolvê-los. Vocês também diziam isso, não é? Fazê-los parte. Sobretudo nestas idades, eles já têm esta capacidade. Mostrar interesse, ok? Mesmo que não concorde totalmente, ok? Pronto.
Se ele se estiver em silêncio, muitas vezes vamos ter que aprender a respeitar o silêncio, que é uma coisa difícil. Mas mostrar que ficou com pena. Ok? Olha, gostaria muito de ter conseguido falar contigo para nos conhecermos melhor. Sei que pode não ser fácil falar com alguém que tu não conheces, mas gostava muito de conseguir ajudar. Por isso, quando quiseres, eu estou aqui, ou para a próxima vez que quiseres, está bem? Pronto. E depois também podemos usar na mesma estratégias mais lúdicas. Eu trouxe-vos algumas imagens, eu sei que já estou em cima do tempo, mas só para vos inspirar. Eu isto já tinha dado na semana, quer dizer, da vez passada, não é? Propor que mostrem a música, verem um pequeno filme curto de animação, utilizar jogos lúdicos, os emojis, ok? Uma roda com temas de conversa que vocês já levam, por exemplo, temas de desporto, música, e vocês levam, está bem, cartas com temas, ou perguntas, cartas com perguntas é muito giro, eu respondo a uma, tu respondes a outra, ok? E construir, por exemplo, um baú ou um saco ou um pote com temas que eles é que vão tirando que podiam ser interessantes conversar. E isto dá para os mais velhos das crianças e dá sobretudo para adolescentes. Mas vejam, o cronómetro de garrafa, que pode ser uma garrafa pequenina, isto é feito com purpurina. E eu costumo fazer isto como se fosse o tempo. Ok? Agora falo eu, agora falas tu. Ok? Assim, agora temos aqui 5 minutos para me falar sobre isto. Agora falo eu 5 minutos sobre aquilo que tu queres. Não é 5 minutos, é o tempo da purpurina. Eles gostam porquê? Por causa das... Ok? Sobretudo as crianças. Cartas, como é que eu me sinto hoje? Pode ser com semáforo, pode ser com emojis, ok? Pode ser com o relógio que eu já vos mostrei da outra vez, ok? Como é que eu estou? Como é que te sentes hoje, não é? E depois explorar. E porquê é que te sentes assim hoje? Qual foi o que é que aconteceu hoje que te fez sentir assim? Ok? O saquinho das emoções. Imaginem, não querem usar o relógio, querem usar outras coisas. Este, por exemplo, é muito engraçado. Com crianças é muito engraçado. Eles aderem totalmente. Ok? O pote colorido, que eu chamo pote colorido. Muitas vezes eu faço os temas, eu faço isto também em família. Há um dia por semana em que se vai ao pote colorido. Todos contribuem para o pote. Estão a ver? Então, se eu fizer isso com a criança, tenho o pote e eles vão tirando. Porque eles põem lá os temas. E eu também. E este são envelopes. É? E às vezes eu junto este com as emoções. Abre quando estás triste. É uma mensagem. O que é que tu achas sobre isto? O que é que tu não achas? Ok? Ou uma brincadeira, ou uma imagem. Isso agora fica um bocadinho na nossa imaginação. Mas dá mesmo pretexto para conversar. Vejam, outra vez um pote mais simples. Só para quem disser assim, epá, nunca mais, olha, eu dobro e faço. Ok? Aqui tem pote da felicidade porque eu tirei a imagem. Mas pode ser o pote das ideias, ou o pote das mensagens, ou só o pote. Escusam de lhe pôr adjetivo. Eu às vezes chamo-lhe o pote da conversa. É o que eu chamo mais, está bem? Vejam, o jogo E agora? E agora? Imagina que eu tinha perdido, aqui é esta imagem que eu tirei, vou-vos mostrar de onde é, do Pinterest, que tem montes de ideias, não é? Diz assim, e agora? O meu amigo convidou-me para uma festa, mas não posso ir. E agora? O que é que eu faria? Imaginem situações que vocês conhecem da Make-A-Wish, etc. Olha, imagina que agora, assim, o que é que tu farias? Não é? Imagina, e agora? E há sempre perguntas que se vai fazendo e vão tirando os cartões. Este é um cubo. Okay, este cubo mostra mesmo como é que se constrói. Eu já fiz uns assim, que era uma vez. Olha, vamos começar a contar histórias. Desta vez começamos com era uma vez. Agora podemos começar com numa manhã de chuva e ao João passear e não sei o que. Estão a ver? Pronto. É tudo para desbloquear e criar conversa. Este, o M&M's, não sei se vocês conhecem, mas quando estão em presença é muito giro, porque é mesmo com M&M's. E cada M&M's, daqueles drageias de chocolate, cada uma delas tem um significado, ok? Aqui está este, mas vocês podem pôr temas. Por exemplo, o castanho é o que tu mais gostas de fazer, o azul é o que tu menos gostas de fazer, o verde é o teu herói, o amarelo, vocês adaptam às idades, ok? Por exemplo, aqui está, o amarelo é o de que é que tens medo, o verde é o qual é o teu sonho, o lilás é o que é que te torna especial.
cada vez que eles tiram o M&M's do saco, querem sempre tirar porque é chocolate. Estão a ver? Conforme o M&M's que lhe calha, têm que dizer isto. Está bem? Isto também resulta sempre. O M&M's resulta sempre. Este é para mais velhos, sobretudo dos 15. Às vezes, ajuda a ter uma ou outra ficha. Esta é um bocado mais complicada, mas imaginem que podem dividir isto, não é? Que é, está em inglês, mas é porque eu não consegui em português. Que é, como é que te estás a sentir, mas em vez de ser emojis já são caras, estão a ver? O que é que aconteceu, não é? O que é que podes fazer de diferente da próxima vez? Pronto, ou seja, coisas que permitam, vocês diziam isso, às vezes são as mensagens, são SMS, às vezes eles conseguem melhor, está bem? Portanto, no fundo é encontrar sempre formas de comunicar. E o baú das ideias, que já vos tinha falado, é colocar lá dentro diferentes assuntos, não é? Normalmente sempre em conjunto. E eu às vezes faço estes. O que é que fizemos? Ou o que é que gostamos? O que é que não gostamos? O que é que queremos fazer? E vai-se fazendo uma lista. Ok? E isto parece que não resulta, mas resulta. Okay? Às vezes nós temos que começar e depois eles vêm. Está bem? Faz-vos sentido? Muito sim. Pronto, e depois estes são cartas também, não é? Sinto falta de, não gosto de, na hora da aula o que é que eu não gosto, tenho uma tristeza no coração quando. É começar frases, ok? Que ajudem àquilo que nós queremos descobrir, ok? Eu trouxe estas, mas podem ser completamente outras, está bem? Pronto. Então, basicamente é, ok, agora eu vou começar este tema, está bem? Diz assim, o que é que tu sentes falta? O que é que tu gostarias? Pode ser sempre mais positivo, mas às vezes também não ter medo de partilhar aquilo que custa ou que tem medo. Pronto, completa a frase. Eu sou muito, até pode ser no início, muito de características do que é que eles são, do que é que gostam, do que é que são, qual é a tua característica preferida, não é? Qual é aquilo que tu mais admiras, qual é a cor que tu mais gostas, pronto. E é mesmo brincar, está bem? Pronto. Imaginem, destas coisas assim, que são muito fáceis de fazer, são as que eu mais faço, porque às vezes eu não tenho muito tempo. E depois guardo, que isto serve-me para N vezes, está bem? E pronto. Olhem, mas fez-vos sentido? Muito. Sim, sim. Pronto, isto estávamos muito nos desbloqueadores de conversa. É evidente que para uma comunicação empática, tudo o que eu disse da vez anterior era mais, não é? E era o perceber muitas vezes como é que eu me coloco na relação, como diziam o grupo 4, é perceber também que muitas vezes eu levo coisas na cabeça e depois isso às vezes não me liberto. Pronto, há muitas coisas aqui à volta da comunicação. Mas pensem que, de facto, a criatividade, às vezes também não precisamos ser muito criativos. Enfim, às vezes há, de facto, crianças que é mais fácil e outras que é menos fácil. E também não se esqueçam daquela dica que tínhamos dado da última vez, não é? Quando temos famílias que falam mais elas do que as crianças ou os jovens, vão dois. E um fica com a família e o outro fica com a criança, está bem? Ou com o jovem. Portanto, eu costumo dizer, é neutralizar para vencer, coitados, não é? Mas também se calhar porque a família precisa daquele tempo e quer controlar, não há problema. Mas então damos espaço aos dois, mas dividido. Está bem? Podem tirar, com mais velhos também funciona muito tirar fotografias e falar sobre ela. Enfim, às vezes é a estupidez total, mas ajuda, está bem? E podíamos continuar aqui a falar de imensas estratégias. Espero que tenha sido útil para vós. Foi, muito. Obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada, Ana. Pronto. Obrigada. Nós voltámos a gravar esta sessão e vamos partilhar com todos. Está bem? Obrigada, Maria. Até breve. Obrigada. Obrigada. Tchau. Adeus a todas. Obrigada. Beijo, boa noite.